O que tem de bom é que tu, para usar os novos CPUs, tu não precisas das novas boards. Aqui estamos de parabéns e não de forma irónica. Tá, sim, ok, é uma mais-valia, ótimo, é bem-vindo. E os novos CPUs são um upgrade grande em termos de desempenho aos anteriores, exceto se tu usares a BIOS de stock e o Windows de stock. É nesses casos onde o CPU tem quase o mesmo desempenho. A única coisa que está a roubar desempenho aos processadores de nova geração é o Windows e a BIOS. Este aqui, ou podemos ir para o mais caro, whatever, custa 719, neste caso é muito mais caro que o anterior, tal como foram nas outras gerações, onde a minha opinião aqui é totalmente diferente de 90% da internet, é que este CPU é bem-vindo, faz sentido de existir, gosto e vai ser útil para muita gente. Vamos lá, se tu achas que o macOS é para os hipsters com as contas em atraso e a aparência em dia, e o Linux é para os nerds cebosos com tics de stalker, é fácil, só te resta o Windows, I guess. Mas um computador com a esperança média de vida inferior a uma formiga e a potência de um reformado sem pastilha, tem direito a uma licençazinha OEM. E o teu PC todo potente precisa de uma licença retail que custa os olhos da cara. Vais aí o RCD Keys, compras lá a tua licença OEM, também tens direito, enfias para lá o código H25 e pumba, está a bombar. Ó filho, e já agora podes também comprar aquelas versões do Office sem assinatura mensal, estás a ver? Ou não, olha, usa papel e caneta, quer lá saber, ou caralho. Apesar de custar 200 euros mais, com 200 euros mais é difícil este não ser, mesmo para quem precisa muito desempenho multicore, este não valer mais a pena, este vai valer mais a pena. Só que eventualmente este desaparece e este baixa de preço, portanto à data 2, 200 euros a mais, um gajo torce o nariz, óbvio. Mas eventualmente este vai desaparecer e este vai custar 200 euros a menos. Vai custar 50 euros menos, depois vai custar 100 euros a menos. Portanto, é bem-vindo, que ele tem muito mais desempenho. E se nós virmos, por exemplo, como é que os Ryzen 2000 foram bem recebidos, e com mérito, estes Ryzen 9000 são um avanço superior em relação aos 7000 do que foi dos 2000 para os 1000. Este CPU tem... O aumento de desempenho deste CPU, e de eficiência até, é superior ao que foi da primeira para a segunda geração. E a segunda geração foi muito bem recebida, porque o desempenho era muito bom, mas no início, mesmo nos primeiros dias de lançamento, um de segunda geração era mais caro que um de primeira, porque o de primeira foi baixando de preço. E então, nos primeiros dias que era vendido o de segunda geração, às vezes, valia mais a pena comprar um de primeira. Porque os de primeira já estavam a ser vendidos tão baratos que, tipo, compro de primeira. Eu estou aqui a tentar esticar 800 euros para montar um PC e o Ryzen de primeira geração vai servir muito bem. Mas eventualmente estabilizou o preço e os Ryzen 2000 foram muito bons. Tal como estes. São muito bons. Agora, nós temos uma coisa chamada SVM, que é um setting que tu ativas e desativas na BIOS. É isto aqui, SVM. SVM é virtualização. É por isso que tu, se andaste a perder tempo a ver benchmarks no dia de lançamento, I'm sorry. Mas o SVM, se estiver ligado e no Windows 11, vai roubar bué de desempenho a estes CPUs. Ok? Se tu vais beneficiar com esse desempenho a mais ou a menos, isso é uma coisa. Mas o desempenho está lá e está a ser roubado. O Brian do TechScity mostrou o Windows 10 a ter muito mais desempenho que o Windows 11, porque não utiliza recursos de virtualização por pré-definição, e desativando o recurso no Windows recupera um bocadinho de desempenho, mas não recupera todos. Só falta uma pequena coisa que nesse vídeo o TechScity ele não fez, mas ele é inteligente, ele vai chegar lá. Se calhar até já está a preparar uma continuação para isso. É que tu podes desativar na BIOS. E quando tu desativas na BIOS o SVM, tu recuperas o resto do desempenho que está a ser roubado. Isto para mim é um problema. E é um problema porquê? Porque se tu estiveres a testar SVM ligado, na minha opinião não é uma forma justa de mostrar o potencial do CPU. E vou explicar porquê, porque isto não é coisa da minha imaginação. O SVM, por default, na AMD, sempre esteve desligado. E eu recordo-me bem disto, porque montei vários PCs e configurei PCs já montados para pessoas que precisam de virtualização. E então, é uma coisa que eu sempre perguntei
quando alguém utiliza o PC para trabalhar, essa virtualização é importante, porque eu já sei que quando montar o PC e estiver a configurar, é uma coisa que eu tinha que, é uma da lista de coisas que eu preciso de fazer, uma delas é entrar na BIOS e ativar a virtualização, porque a virtualização sempre veio desligada, a não ser que tu precises, vais lá e carregas. Porquê que passou a vir, na Intel era diferente, por default costumava vir ativado, mas na AMD, por default, a virtualização sempre veio desligada. Porquê que passou a vir ligada? Porque a Microsoft pediu. Porque a Microsoft quer utilizar a virtualização para fazer lá as maracatumbas deles. Quando se testa, se tu vais testar, um gamer típico não precisa de virtualização. Estamos de acordo? Um gamer típico. Vais instalar uma gráfica, 1 ou 2 NVMe, a Steam, o Battle.net, o Discord, Play, vamos jogar. Certo? Vou abrir o browser para ver a stream do tio Ato enquanto estou a jogar. É isso. O gamer típico não precisa de virtualização. Mas a virtualização no Windows 11 há segurança. Se for a mesma segurança que é a ferramenta do recall que vai proteger, que vai tirar screenshot, mas protege passwords e instantaneamente alguém crackou aquilo e descobriu que afinal tira screenshots não protegidos das tuas passwords. E que foi facilmente crackado, portanto não sei associar o Windows 11 à segurança, I'm sorry, gosto muito do Windows em muitas coisas, não gosto noutras, areia para os olhos não, o Windows 11, infelizmente à data de hoje, não é sinónimo de segurança, é exatamente o contrário. Portanto, se estamos a testar um CPU AMD 9000 para o público gamer, desligar o SVM não é uma opção, é uma obrigação. Porque se tivermos a testar Ryzen 9000 com o SVM ligado, nós não estamos a fazer um teste de Ryzen para jogos. Estamos a fazer um teste de Windows 11 para jogos com Ryzen 9000. Que são coisas diferentes, porque a Intel diz eu preciso da virtualização sempre disponível. A Microsoft diz eu preciso da virtualização. Manda isso default, ativado, porque eu quero. Porque assim, quem não sabe mexer na BIOS, que é tipo a grande maioria do público, ou nem sabe que existe, tem a virtualização e agora que isso está ativado eu vou fazer as minhas brincadeiras com a virtualização. Sempre foi o contrário. A virtualização é um recurso específico que algumas pessoas podem precisar e tu vais lá e ativas se precisares. Não acho correto estarem a ser feitos testes em jogos com o SVM ligado. Mas isso implica mudar a BIOS. Tal como Resize Bar. Uma coisa que eu tenho de bom, apesar dos meus defeitos, é que em algumas coisas eu tenho memória de cão. Tu tinhas que ativar manualmente o ABAP 4G, tinhas que desligar o CSM, vamos por partes. No início da tecnologia Resize Bar, tu tinhas que primeiro desligar o CSM que vinha pré-ativado, para ter retrocompatibilidade com outras cenas. Desligar o CSM, depois tinhas que ativar o Above 4G Decoding, e depois disso ficava disponível a opção Resize Bar. E quando eram feitos testes pela mídia para gaming, o que é que a mídia fazia? E muito bem. Ora bem, existem recursos que agora está diferente. Agora isto por pré-definição vem ativado. Mas no início não vinha. Então, se é para jogos, vamos ativar os recursos que foram criados para jogos. Portanto, vamos ligar o CSM, vamos ativar o Above 4G Decoding e vamos ativar o Resizable Bar e vamos ver o desempenho em jogos. Está correto. Não existe settings na BIOS ou no Windows que sejam benéficos para 100% das pessoas. Por isso é que se chamam opções e ajustes e ativar e desativar, porque o que é bom para um pode ser mau para outro, o que é útil para um pode ser irrelevante para outro. É física e humanamente impossível tu teres os settings ativados que são benéficos para 100% da população humana que pode utilizar um computador. Até porque uns podem retirar desempenho a alguma coisa, ou um pode ser incompatível com outra, como é, por exemplo, o CSM, que ativas o CSM e perdes, por exemplo, o Resizable Bar. Ativas o CSM, era comum, ficava disponível quando inserias a pen de instalação do Windows
a opção para instalar o Windows Mod Legacy e depois, que eu quero utilizar Resizable Bar e não tenho. Pois, porque começou do zero tudo errado. Opções de BIOS erradas, instalação do Windows errada, porque não está em modo UEFI, está a começar do zero, BIOS e Windows. Então, o que é que a mídia costumava fazer? Isto são recursos que temos que carregar em 2 ou 3 botões para tirar o máximo partido. Vamos carregar nos 2 ou 3 botões para tirar o máximo partido. Até porque senão correm o risco de ficar excluídos das samples da Nvidia antes do lançamento, porque estão a sabotar o desempenho. Então porquê que aqui? Porquê que é válido entrar na BIOS para ativar as opções adequadas para gaming, se for, por exemplo, para testar uma gráfica, e não é válido entrar na BIOS e carregar numa ou duas opções para testar um CPU? Que está a beneficiar muita gente, mas não está a beneficiar os gamers. Ter o SVM ligado. É só a minha questão. Porque é que 90% de testadores de desempenho deixam uma opção que está a sabotar o desempenho em jogos para beneficiar algo que o Windows quer utilizar, porque eles precisam daquilo para uma proteção extra, essa que depois vai ser utilizada inclusivamente para proteger o recall, mas o recall não interessa aos gamers. Pode interessar a ti, pode interessar a ti a virtualização. Podes querer usar máquinas virtuais, podes querer utilizar o recall, é uma opção, as coisas existem para tu utilizar se quiseres, mas a troco de perder desempenho. Eu não quero recall, eu não quero máquinas virtuais, eu quero jogo. On ou off? Neste caso, off. Por isso é que ter o SVM ligado e desligado nos Ryzen não está a tirar desempenho em Linux. Porque em Linux tu ativas o SVM e o Linux diz assim, pronto, está bem, está ativado, se precisares de utilizar, diz-me. O Windows 11 o que está a fazer, está ativado, vou já começar a fazer coisas. E rouba-te desempenho, sem tu pedires. São coisas diferentes. Mas, whatever, para para recuperar o desempenho perdido nos Ryzen é preciso desligar o SVM na BIOS. Mas eu quero utilizar o Ryzen 9000 e quero utilizar máquinas virtuais. Tens que ativar o SVM. Enquanto o Windows não arranja a forma de poderes ter máquinas virtuais sem te tirar muito desempenho no CPU, tens que pôr na balança. Ou uma coisa ou outra, ok? Isso tira desempenho não é nos Ryzen 9000, tira em todos. Tira desempenho em todos. Só ficou assim um bocado mais notícia, porque desta vez a perda de desempenho era muito superior ao habitual. Então foi por isso que deu um bocado de notícia. Porque roubar um bocadinho de desempenho sempre perdeu.